assunto, agora do ponto de vista geopolítico. Nosso editor Lorival Santana, nosso analista de internacional, já está aqui no estúdio para nos dizer o que pode acontecer com a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos com essa designação das facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Lorival, boa noite. Boa noite. Bom, quando dois países estão juntos combatendo o crime organizado, eles têm cooperação policial, cooperação de inteligência. Essas medidas já poderiam ser adotadas de sanções contra os próprios criminosos, de não permitir vistos, de congelar ativos bancários. Toda essa gama de coisas contra o crime organizado pode ser adotada sem classificá-los como terrorista. O que muda quando se classifica como terrorista? Entra a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos. Na relação agora entre Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos podem alegar que existem grupos abrigados no Brasil que são uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos. Sobretudo a partir de 11 de setembro de 2001, o terrorismo passou a ser tratado nos Estados Unidos na esfera militar. Então se tornou não só uma questão de segurança nacional, mas também de defesa nacional, que permite, então, dar inúmeras possibilidades de invasão de privacidade, de quebra de sigilo de forma arbitrária, uma série de dispositivos legais de defesa dos cidadãos de outros países passa a não ter validade mais, porque para os Estados Unidos o que vale mais é a segurança nacional, mais até do que qualquer alegação que o Brasil possa fazer de sua soberania. Então, ações militares americanas podem violar o espaço aéreo brasileiro, o espaço marítimo, o espaço terrestre, pode haver medidas cibernéticas, né, e que podem ir muito além do mero combate ao terrorismo, uma vez que isso não é combate ao terrorismo. Então, quando você dilui o conceito de terrorismo e passa a usá-lo contra outras coisas que não são terrorismo, então você abriu a chance para qualquer tipo de interpretação. Você não está mais no campo técnico, porque tecnicamente organizações que visam o lucro, que sim, fazem ocupação territorial, se infiltram no Estado, corrompem policiais, corrompem políticos, tudo isso, se não for com um objetivo político de mudança de governo, objetivos ideológicos, religiosos e étnicos, estou aqui usando a nomenclatura aceita internacionalmente, se não for com esses objetivos, se for meramente para ganhar dinheiro, então você está lidando com um crime organizado. Ele é terrível, ele aterroriza a população, mas ele não é terrorista. Por quê? Porque se você passa a tratar o crime organizado como terrorismo, você envolve as Forças Armadas. E você pode contaminar as Forças Armadas com a capacidade de corrupção do crime organizado. Porque o terrorismo mesmo, ele não tem um modelo de negócios de corromper policiais, corromper militares. Ele nem tem dinheiro para isso. Ele usa todo o dinheiro dele para os atentados terroristas. Já o crime organizado se dedica a atividades altamente lucrativas, que lhes permite corromper policiais e autoridades. Só que quando você corrompe um policial, civil ou federal, ele é um indivíduo autônomo, ele age de uma forma muito individualizada e costuma esconder essa corrupção. No caso das Forças Armadas, por causa do espírito de corpo, da hierarquia, da forma como os militares operam, é impossível corromper um militar apenas. Você corrompe toda uma corporação. Foi isso que aconteceu em países latino-americanos que aceitaram essa designação de terrorismo para o crime organizado. Era esse ponto que eu ia pegar com você. Nos exemplos que nós temos de combate recente contra a Venezuela, por exemplo, Colômbia, os bombardeios aos barcos que seguiriam, a gente nunca teve comprovação disso, para os Estados Unidos. Os americanos, nesse momento, nessa nota divulgada hoje, dizem que as drogas, e vamos impedir que as drogas e as ameaças dessas facções cheguem às ruas dos Estados Unidos. A gente tem comprovação que isso efetivamente acontece, Lorival? E isso não seria uma justificativa para este pedido do ponto de vista americano, olhando para eles? Do ponto de vista puramente técnico, operacional e de performance, quando você envolve as Forças Armadas no combate ao crime organizado, você favorece o crime organizado. Por quê? Você deixa de colher provas, você deixa de investigar, você deixa de prender, você deixa de se infiltrar de forma a entender toda a cadeia, no caso
do narcotráfico, desde o plantio até a distribuição da droga, você perde toda a visibilidade de como aquele grupo funciona, como ele opera. Porque forças armadas são treinadas para matar o inimigo e destruir o alvo. E isso é correto. Quando você está numa guerra de verdade, você não vai investigar o inimigo. A Ucrânia não vai investigar se a Rússia está fazendo isso ou aquilo. Ela quer matar. Quanto mais russos que invadiram o território dela, melhor. Isso é a guerra, e está certo. Você tem que ter forças armadas treinadas para isso. Usa inteligência? Usa, mas para destruir o inimigo. E não para investigá-lo, levá-lo à justiça, como acontece nas democracias. A justiça brasileira é disfuncional? É. Está funcionando mal? Está. A polícia é corrompida? Sim. Mas você não resolve isso tirando a polícia das suas atividades e colocando as forças armadas, que é o que a doutrina americana prescreve. Na Europa, o terrorismo é combatido pela polícia, mas a doutrina americana que vai ser imposta aqui, ao qual, eventualmente, quem defendeu isso no Departamento de Estado ontem poderá aderir no futuro se chegar ao governo, é uma doutrina de militarização do combate ao crime organizado. E isso nunca funcionou em lugar nenhum. A decisão mais recente foi no México, tivemos essas ações na Colômbia, na Venezuela, mas talvez na Colômbia, historicamente falando, a gente sabe a pressão americana, nos anos 80 principalmente, Sim. me corrija se eu estiver errado, Sim. contra o tráfico de drogas, contra os cartéis colombianos. Deu certo? Pois é, naquele momento, nos anos 80, meados dos anos 80, o cartel estava usando o narcoterrorismo. Aí sim, esse é um termo correto, porque eles estavam explodindo bombas, destruindo edifícios para forçar o governo colombiano a não entregar os narcotraficantes, não extraditá-los. Por isso eram chamados los extraditables, era esse grupo, era um grupo terrorista. Então, as Forças Armadas tiveram corretamente que intervir. Agora, quando não é isso que está sendo feito, não é terrorismo, não é uma tentativa de influir, de moldar o comportamento de um governo, é contraproducente, não funciona e, aliás, favorece ao crime organizado entrar com os militares, porque eles não têm capacidade de combater o crime organizado, eles vão ficar cegos, não vão entender o que está acontecendo, porque eles não estão investigando, porque eles não estão interrogando, não estão prendendo, eles estão matando. Matam alguns, virão muitos outros, ganhando muito dinheiro e, finalmente, o final desse processo é corromper o exército e aí sim você vai ver o tamanho desse problema.